Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, praticando as tarefinhas, se esforçando, tá? E se cuidando. Hoje nós estamos aqui na aula 2, certo? Aula de matemática, nós vamos iniciar. Hoje é dia 19/3, 19 de março, né? Então você coloca os dados aí. Aqui vocês podem observar que nessa tarefinha de matemática nós vamos começar com um assunto que também é o início do livro de vocês, tá? Que são os números ordinais, tá? Os números ordinais nada mais é do que numerais em que você mostra a ordem. Lembra quando a gente trabalhou o alfabeto, que falava da ordem do alfabeto, da ordem das letras? Pois é, na matemática também trabalhamos com ordem, e isso com os números. Os números, eles mostram a posição de alguma coisa, a posição, a localização, por uma ordem, certo? Então, a gente chama isso de ordinal, ou seja, esse nome ordinal significa ordem. E para falar os números que mostram ordem, nós não falamos 1, 2, 3, né? Aí são os números para a quantidade. No número ordinal, ou seja, no número para a ordem, a gente fala assim, ó: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. É importante você saber do primeiro até o décimo, porque esses mesmos números, quando você fizer números maiores, eles vão estar se repetindo e vão ser falados do mesmo jeito. Por exemplo, se eu pegar para vocês aqui, deixa eu abrir um espaço aqui, ó. O número 111, a posição 111. Então, imagina aí uma fila, né? Com 111 pessoas, e a última pessoa, ela vai ser a pessoa na posição 111. Só que aí eu não vou falar posição 111, eu vou falar que é, olha aí, um número ordinal, eu vou falar em forma de ordem. E isso é importante, você entender que quando você mexe com ordem, você tem que usar esse símbolo aí do lado, ó. É um ozinho com tracinho embaixo, isso significa ordem, tá? E se for no feminino, por exemplo, se a professora tivesse numa fila, no primeiro lugar da fila, né? Você poderia dizer que eu estaria o quê? Na primeira posição. Então, isso significa que você ia ter que colocar um azinho aqui, ó, primeira, tá? Bom, como é um caso que não tem nenhuma posição específica de feminino ou masculino, nós vamos falar então esse 111 como seria. O 100, ele é centésimo, aqui ó, o 100 é centésimo. Então eu ia falar centésimo, décimo, que já temos aqui, tá vendo? E o primeiro, centésimo, décimo primeiro, certo? Então você observou que no número grande eu já usei aqueles mesmos números aqui que a gente acabou de ler, ó, certo? Então você gravando também esses aí, você vai utilizar em números maiores. É claro que depois nós vamos ver como é que fala 10, 20, 30, né? De 100 em 100, 100, 200, 300, e sempre repetindo junto com esses aí. Aí na tarefinha sobre as formiguinhas, você vai se concentrar nesse exercício número 1. Aqui nessa fileirinha das formiguinhas aqui, ó. Essa fileirinha das formiguinhas, você vai ter que colocar o restante das posições das formigas, ó, que já começou aqui, né? Primeiro, segundo, aí você vai continuar a posição das formiguinhas. E além disso também, aqui nesse exercício número 2 e no número 3, você tem que fazer o que está sendo pedido, tá? E tudo que eles estão pedindo é para ser feito aqui nessa fileirinha, tá? Então, se estiver pedindo para desenhar alguma coisa, vai ser feito nas formiguinhas aí, na fileira delas. Se estiver pedindo para fazer círculo ou para fazer algum tipo de marcação, você vai fazer na fileirinha das formiguinhas, tá? Então, você vai ler, lembrando que eu sempre falo com você, você vai ler bem certinho o enunciado e as alternativas, ver o que está sendo pedido e depois fazer ali na fileirinha das formigas, tá? Tudo relacionado à ordem.
Aqui nós temos outro exercício relacionado à ordem, esses da corridinha dos carrinhos, tá? Você pode observar que eles estão posicionados igual se fosse uma corrida mesmo, que é feito lado a lado. Ó. Aqui está o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Viu? Bem simples, certo? Então, aí, no caso, você vai fazer a mesma coisa que foi feita na carreirinha das formiguinhas. Você vai responder questões a respeito da fileira da ordem, né? E aí, no caso, você vai fazer isso na letra A aqui e na número 2. Você vai marcar a resposta certa do que está sendo perguntado sobre a ordem. Já nesse exercício 3, nós temos aqui uma fileira de crianças, certo? Então, você vai colocar a ordem delas aqui, ó, nesses espacinhos aqui, e vai responder essas questões. O que está sendo pedido aqui, você vai fazer lá nas fileirinhas da criança, na fileirinha das crianças, tá? É só fazer o que está sendo pedido. Eu não estou lendo porque você vai ler com muita atenção os enunciados e as alternativas para saber o que é para fazer, correto? Então, basicamente é isso. Aqui embaixo nós começamos História e Geografia. É continuação da outra aula. Vocês lembram que a gente estava trabalhando em Geografia? No quarto ano de vocês, História e Geografia é junto, né? É um livro só. Para quem já pegou, já observou que é um livro só. Aí vai ter hora que vai ter tarefa de Geografia no livro, né? E tem hora que vai vir História. Então, toda vez que eu passar, eu mostro para vocês com o título História e Geografia juntos. Aí nós temos aqui uma pequena explicação que eu quero que você leia, falando sobre o que nós vimos na outra aula, certo? Aqui também tem um vídeo e é muito importante você clique aí e assista ao vídeo, tá? Esse link vai estar lá no WhatsApp também. Depois que você assistiu ao vídeo, aí você vai preencher esse diagrama. O que é o diagrama? Você vai preencher esses locais aí, ó. Uma letra por quadrinho. Vai preencher formando as palavras, tá? Esse diagramas aqui, ó. Diagrama é quando a gente preenche uma cruzadinha, né? Quadradinhos assim em branco. E o que vai ser preenchido? O que nós estudamos na outra aula e que está falando nesse vídeo. Eu comentei com vocês da outra vez que nós temos esses pontos principais aqui, né? Ó, pontos de direção. Que nós temos o leste, o oeste, o norte e o sul. Esses são os principais. Mas eu também comentei com vocês que nós temos uns pontos que ficam no meio deles, ó. Direções que ficam no meio deles. Essas direções, elas também têm seus nomes, tá? Elas também têm seus nomes. Por exemplo, entre o norte e o leste, nós temos aqui o nordeste. Vocês sabiam disso? Aí você vai escrever isso aqui. Agora, o restante, você vai prestar atenção no vídeo e também tem no seu livro de geografia, tá? Logo lá no começo também tem. Você pode pesquisar no livro de geografia. Então, você vai me colocar aqui. Simplesmente vai escrever o nome dos pontos cardeais, certo? E também os colaterais. O que são os colaterais? Os que ficam entre os principais, entre os pontos cardeais. Correto? Então, assistam ao vídeo direitinho. Pode olhar também no livro de vocês, que lá também tem. E aí preencha o diagrama, né, da Rosa dos Ventos. Ah, é importante você saber o nome desse símbolo aqui, tá? Parece uma estrela e parece um pouco uma flor, né? Porque ela mostra os pontos principais e também os colaterais, formando quase que uma flor aí. E a gente chama ela de Rosa dos Ventos ou Rosa dos Rumos, porque ela nos mostra as direções, ok? Então, por hoje é isso aí, gente. Até a próxima!